Jorge Jesus, Abel Ferreira, Luiz Castro, Vitor Pereira, Antônio Oliveira, Jesualdo Ferreira, Paulo Souza. A lista é extensa. O que eles têm em comum? Além de serem técnicos portugueses, todos eles já trabalharam aqui no Brasil. A procura feroz dos clubes brasileiros por técnicos portugueses cresce espantosamente todos os anos. O sucesso de um deles foi a abertura perfeita para o mercado português aqui no Brasil. O time vai mal? Relaxa, vamos trazer um técnico português e vai dar tudo certo. Mete o pé na porta e qualquer um dirige o melhor time do Brasil. É só falar, ou pode. Não pode isso. O Brasil pode sair do subúrbio do mundo. Tem nada contra morar no subúrbio, nada contra. Mas o Brasil tem por vocação no futebol estar no centro do mundo. Isso, quem tem que fazer agora é quem está dirigindo. É criar a liga e trabalhar. E regar Jorge Jesus. Até então era um nome desconhecido aqui no Brasil, o trabalho do técnico era voltado totalmente para a Europa. A desconfiança dos torcedores foi estampada nas capas de jornais, programas esportivos, e no rosto de quem acompanhou os primeiros jogos de Jesus no comando do Flamengo. Ele parecia estar completamente perdido na organização do time, ao tentar fazer mudanças complexas, como mudar a posição de um lateral para o meio-campo. O Jorge Jesus vai ser muito bom se o Flamengo tiver com ele a paciência que o Benfica teve. Ontem, pra mim, o grande erro, na minha opinião, não foi o Rafinha. O grande erro foi o Coelhar fora. Porque ele foi pisar num terreno que não conhece a Libertadores. Sim, são vários erros que o Jesus cometeu. Ele foi muito infeliz, absolutamente infeliz. Porém, mais infeliz é a direção, que cai no barulho do torcedor ou no torcedor de microfone, que não gostava do Abel por causa de uma herança do passado e por causa das declarações. Tinha pouco a ver com o futebol. Depois de ter sido bastante cornetado, Jesus decidiu fazer o feijão com arroz. Os resultados vieram, e o resto foi história. O Flamengo apresentou um futebol jamais visto no Brasil nos últimos 10 anos. O sucesso do técnico foi tão expressivo que a permanência foi insustentável. A estratégia adotada pelo Flamengo foi copiada pela maioria dos clubes brasileiros. Fizeram jus àquela história da ovelha Maria, Maria vai com as outras. A estratégia era boa, porém, a execução não era das melhores. Os clubes tinham pouco planejamento, e apenas faziam as contratações. Apenas o fato de contratar um técnico português dava uma falsa sensação de acerto. O Palmeiras foi o clube que mais se beneficiou desse sistema. Desde que Abel Ferreira chegou ao clube foram 11 finais pelo Verdão. Abel já é o treinador que mais comandou e mais venceu com o Palmeiras na história, além de ter estabelecido o recorde de vitórias em sequência no Allianz Parque, 10 no total. Mas o que há de diferente no técnico português em relação aos brasileiros? Se no passado os brasileiros iam para Portugal ajudar no desenvolvimento do futebol na terrinha, hoje, os papéis se inverteram. Portanto, houve o Jorge Jesus que marcou realmente essa fase, abriu os horizontes para os técnicos portugueses virem para aqui também, e eles começaram a chegar. E começam a chegar, na minha opinião, e não pensem que é por eu ser português que defendo, estou a dar a minha opinião nesta. Eles começam a chegar todos com sucesso. Como é que se forma uma nova leva de técnicos brasileiros? Como é que se fez em Portugal? Portugal foi pra escola. Aí o Jorge Jesus vai dizer assim, futebol não se ensina na escola. Claro que não. Você vai se aprender na prática. Mas se você trouxer da academia um conhecimento teórico para aplicar na prática, você vai ter uma junção de conhecimentos teórico e prático que deram certo em Portugal. O idioma, claro, é ingrediente importante na receita do êxito lusitano no país pentacampeão mundial. Mas o fluxo aumentou por um motivo mais simples, uma formação profissional mais completa. Em Portugal, um treinador precisa de ao menos 8 anos para chegar à elite. A formação que começa no módulo básico e termina na elite. Existem 4 estágios que capacitam eles a atuarem nas partes tática, física, técnica e psicológica. Os cursos de formação de treinadores de futebol seguem as diretrizes do Instituto Português do Desporto e Juventude, em parceria com a Federação Portuguesa. É importante deixar claro que a UEFA obrigou que os países fizessem formação de treinadores. E possibilitou também que esses treinadores circulassem por todo o espaço do mundo regulamentando a profissão. O reconhecimento não é à toa, são cursos de excelência, fiscalizados, a UEFA acompanha e cria diretrizes. Os cursos de fora não têm validade porque não se reconhece a qualidade do curso.
É isso que falta ao Brasil. É necessário que a CBF faça pressão para que suas formações sejam boas o suficiente e reconhecidas pela Europa, que é onde há o melhor futebol do mundo. A formação acadêmica é importante, mas a prática é essencial para que o treinador se torne competente. Portugal é um país pequeno, e até chegar ao topo, os treinadores passam por muitos contextos, desde trabalhos com condições ruins e pouco talento nas equipes até a elite. Para crescer e fazer suas equipes evoluírem, os técnicos portugueses são obrigados a procurar mais soluções, serem criativos e proativos. Antes de Mourinho, costumava-se dizer que todos queriam ser jogadores de futebol. Depois dele, todos queriam ser treinadores. Ele teve um impacto muito grande. O treinador português passou a ser requisitado em todo lugar. José Mourinho não só fez o português querer ser treinador, como abriu as portas em todo o mundo. Muitos de seus auxiliares e profissionais influenciados por ele, passaram a internacionalizar o treinador português nos principais campeonatos. O motivo principal do sucesso dos lusitanos se deve à sua preparação antes de começarem a trabalhar. Eles chegam aos clubes com o maior nível de formação técnica e graduação nível UEFA. E porque aparentemente eles têm mais autonomia nos seus trabalhos. Porque é mais difícil demiti-lo. O cara tem contrato que é registrado na FIFA e que tem que pagar direitinho, porque se não pagar a FIFA aí que tá. E técnico brasileiro, a porta é a seguinte, ó, justiça do trabalho. É isso aí. Se você ganhar, a gente paga em suaves prestações. É assim que funciona.